Olá, está começando mais um programa Café com Deus, último programa dessa semana, sexta-feira. Antes de ontem nós iniciamos um assunto muito prático, né, na nossa vida espiritual, na nossa vida da igreja, no nosso serviço, no nosso ministério a Deus, que é o nosso coração orgulhoso. Isso já pode ter acontecido comigo, com você, ou às vezes está acontecendo. Mas essa palavra aqui de Deus tem trazido para nós uma esperança, que nós podemos nos livrar disso, nos livrar desse orgulho. Nós vemos nos programas anteriores um pouco da história do povo de Israel. Assim que Deus os tira do Egito, por causa das maravilhas que Deus fizera através de Moisés e que aconteceram com eles ficaram orgulhosos ali, o Senhor fala que ia cuidar deles, depois eles falaram, olha, tudo que o Senhor mandou nós vamos fazer, mas Deus não tinha mandado eles fazerem nada. Aí Deus manda a lei. Aí por causa do orgulho, aí o orgulho traz só coisa ruim. O orgulho traz rebeldia, traz murmuração, traz velhice, traz mornidão espiritual. Eles passaram 40 anos prostrados no deserto, até que o último dessa geração que saiu do Egito morresse, eles não entraram na terra. Aí a história do povo de Israel, ela vem numa decrescente. Até Jesus, eles foram descendo, até chegar numa situação tão terrível que o povo de Israel se encontrava, que Deus teve que fazer a intervenção maravilhosa, a intervenção de Jesus Cristo. Jesus, ele era um judeu e ele veio prometido no Antigo Testamento. Havia várias profecias que Deus prometera a Jesus para redimir esse povo. Esse povo que, por causa desse orgulho, que há 2000 anos atrás fizeram tantas coisas ruins, Deus prometeu a Jesus para redimir, para trazer salvação. Mas depois de 2000 anos, uma raizinha de orgulho tomou conta do coração e da nação de Israel. E a história deles foi muito triste, muito triste. Aqui de Êxodo até os últimos livros do Velho Testamento, muita coisa ruim aconteceu com os judeus. Mas então, Deus, através de profetas do Antigo Testamento, promete Jesus. Então tem muitas profecias no Velho Testamento para os judeus de um Messias. E os judeus, eles aguardavam, esperavam essa profecia. Então aqui chega o dia do nascimento de Jesus. Isso já estava prometido, estava escrito. Agora, eu quero mostrar para você quão perigoso e terrível que é a religiosidade. Aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vamos ler um versículo aqui, que é o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, conta o seguinte. Tinha um rei lá, né? O rei dos judeus, o rei Herodes, ele era o rei. Mas tinha profecia que dizia que viria um novo Messias que reinaria sobre eles. Então vieram do Oriente magos que conheciam essa história e vieram para adorar, porque eles, através das profecias, eles sabiam que chegara o momento do Messias. Então ele já havia nascido através de alguns sinais. Aí eles chegaram a Jerusalém e foram até o rei e falaram, olha, nós viemos procurar o Messias, que vai governar e tal. Quem prometeu o Messias? Não foi Deus? Não seria um alento para o povo de Israel? Qual foi a atitude de Herodes? Um judeu. Quis matar o Messias. Ele quis matar, com medo de perder o trono, perder a posição dele. Isso tudo, amado, isso é por causa do orgulho, do ego, da avareza. Aí aqui no capítulo 2, que fala da visita dos magos, fala o seguinte no versículo 4. Então Herodes, né, o rei, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Olha, isso aqui... Olha que coisa terrível. Eles sabiam que o Cristo, Herodes sabia que o Cristo, o que significa Cristo? Cristo não é um nome próprio. Cristo significa ungido. Ele sabia que o ungido já tinha chegado. Aí ele convoca os principais escribas e sacerdotes do povo para indagar deles de onde haveria nascido Cristo. E por que ele queria saber? Era porque ele queria adorá-lo? Esses magos que vieram e procuraram a Herodes para saber, eles queriam adorá-lo. Todo judeu devia ter, assim que Cristo nasceu, qual que era a atitude deles? Adorar a Cristo. Mas não, ele queria matá-lo. E olha quem que ele chama, os principais escribas e sacerdotes. Quem que são esses? Vamos trazer para os dias de hoje. São os líderes religiosos, os líderes espirituais.
São eles. Aí no versículo 5, eles começam a falar: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Os líderes espirituais, os líderes do povo de Deus, sabiam de tudo onde Jesus ia nascer, quando ia nascer, sabiam até a citação da profecia. Aí no versículo fala a profecia, né? Que fala assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Gente, qual que teria que ser a atitude deles? Eles sabiam de tudo. Eles teriam que ter a atitude de seguir o Senhor. Mas por temer perder a posição religiosa, por temer perder os privilégios, eles não quiseram saber disso. Herodes não quis saber disso. Aí ele chama os principais escribas e sacerdotes, líderes espirituais, e fala onde que é. E eles sabiam de tudo. Eles consentiram na atitude de Herodes de matar Jesus. Por que eu estou lendo isso aqui? Isso aqui é porque a gente tem que ver aqui que o orgulho ali no início, ali em Êxodo 19, quando o povo saiu do Egito e se orgulhou, isso redundou em querer matarem o Filho de Deus. É isso mesmo. Quem matou Jesus, o ungido, foi a religião. Foram aqui os escribas, os sacerdotes. Está claro aqui, olha, eles sabiam que de Judá, né, de Belém, terra de Judá, sairia o guia que há de apacentar o povo de Israel, ou seja, o Cristo. Então, por quê? Por que eles mataram Jesus? A resposta é simples, é chocante. É por causa da religião, da religiosidade, por causa do ego e do orgulho. Então, Jesus, ele na sua vida inteira, ele para nós foi um modelo completamente ao contrário do que era a religião naquele tempo. Jesus, ele foi um modelo de humildade, ele foi um modelo de simplicidade. Em nenhum momento, Jesus, a palavra de Deus fala em Filipenses, que ele não usou de usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, se esvaziou, foi até a morte, e morte de cruz. O Filho de Deus se humilhando daquela forma. Para quê? Por que Jesus precisou fazer isso? Jesus, o Senhor, Deus, através de Jesus, tem que mostrar-nos que o caminho para nós tocarmos o coração de Deus verdadeiramente, para nós termos uma comunhão, um nível de intimidade elevado com Deus, não há outro caminho, senão o caminho de nos esvaziarmos do nosso orgulho. É isso mesmo. E não tem nada mais forte que possa nos levar a nos orgulhar a não ser a religião. Isso aqui aconteceu em toda a história do povo de Deus. Aconteceu isso aqui, olha. Aí, depois de 2000 anos, a gente vê aqui que eles quiseram matar o Filho de Deus por causa da religião. Então, Jesus vem ser o nosso modelo, né, um modelo de simplicidade, de humildade. Eu vou até ler esse versículo, que está em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, o apóstolo Paulo fala o seguinte: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele era Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, esse é o modelo de Jesus para nós. Para o nosso ego, não tem outra solução a não ser a cruz. A cruz. E Cristo fez isso por nós. Hoje basta-nos nós nos entregarmos ao Senhor e despojarmos do nosso ego e cravá-lo na cruz. Esse é o modelo de Jesus. No próximo bloco, vamos então encerrar essa semana com uma palavra de Deus para o nosso coração e que nosso coração possa então aquecer de novo ao primeiro amor. Até o próximo bloco. Olá, meu amigo, minha amiga, nossos amados telespectadores. Nesse mês de maio, dias 21 e 28, nós estaremos com uma palavra especial
dentro do livro de Apocalipse, dentro dos dias finais que nós estamos vivendo nessa era. Nós contamos com a sua presença. Esteja aqui conosco no Espaço Café com Deus, sábados, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui para essa grande festa. Venha participar conosco, venha participar do trono da graça, do trono da justiça eterna de Deus e do trono de vida e alegria e abundância e cura para todos os povos. Venha receber a sua bênção também. Contamos com você. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus. Estamos no último bloco dessa sexta-feira, dessa semana. E nós vimos aqui então o dano que o orgulho trouxe para o povo de Deus, o povo de Israel. E que Jesus, no seu ministério, predisse que também na igreja hoje, esse dano estaria e traria consequências terríveis. Então que nós possamos atentar às revelações de Deus e buscarmos ver se nosso coração há esse orgulho. Nós vimos no bloco anterior, Filipenses, que fala que Jesus, sendo Deus, se esvaziou, e o ministério de Jesus foi isso. O ministério de Jesus ele foi na contramão dos principais líderes religiosos da época, foi na contramão. E muitas vezes hoje, nós estamos no nosso ministério a Deus indo na contramão de Jesus. Você já se perguntou se o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, está de acordo com o ministério de Jesus? Jesus ele foi simples, foi humilde, não procurou nenhuma glória. É muito perigoso isso. Então, que o Senhor possa mostrar no nosso coração se nós estamos indo de acordo com o que o Senhor Jesus fez ou não. E para encerrar essa semana, eu queria ler aqui um versículo, está em Hebreus 5:7. Hebreus 5:7 mostra aqui Jesus, Jesus prestes a morrer na cruz. Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, e não só por causa do nosso pecado, mas também por causa disso que pode acontecer conosco, que a nossa frieza espiritual, nós estarmos apáticos a Ele. Então aqui em Hebreus 5, 4, 7 diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da tua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Vamos lá. Aqui, Paulo está falando de Jesus no Getsêmani. Ali, Jesus no Getsêmani foi um momento que ele passou talvez a sua maior agonia, o maior medo. Ele estava prestes a morrer, ele sabia o que ia acontecer com ele. E Jesus, ele era um homem. Então, Jesus sentiu muito medo. Era como se Jesus estivesse falando assim: Pai, eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Eu não vou aguentar isso. Será que dá para mim? Aí Jesus fala para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Existe outra forma de salvar toda a humanidade, a não ser essa? Tem outra forma? Amados, o Senhor sofreu por minha causa. O Senhor sofreu por sua causa. E hoje nós não podemos nos permitir cair nessa situação de nos orgulharmos, de estarmos frios, de estarmos indo na contramão do que o Senhor quer para nós. Aqui fala que Jesus, com forte clamor, lágrimas e orações e súplicas, ele clamou a quem podia livrar da morte. Quem que podia livrar da morte? Deus. Você sabia que se Jesus tivesse feito uma oração ordenando: Pai, eu não vou morrer, me livra, isso não teria problema nenhum? Ele ainda continuaria sendo o unigênito de Deus? Isso quer dizer o quê? Que ele não tinha obrigação nenhuma. Amados, o Senhor não tinha obrigação. Quantas vezes nós vivemos e usamos o sacrifício de Jesus como se fosse uma obrigação dele por nós? Aqui fala que o Pai o podia ouvir, ele com forte clamor, lágrimas e orações, ele orou a quem podia ouvir e livrado da morte. Deus, naquele dia, se Jesus tivesse falado: Pai, eu não vou morrer por eles, manda que os anjos, estava tudo certo. E hoje nós não estaríamos nessa posição de filhos de Deus, e Jesus continuaria sendo filho de Deus, não teria problema nenhum. Mas Jesus, ele não ouviu nada, o Pai ficou em silêncio. Na verdade, ele não pediu, ele falou: Pai, tem outro jeito? Ele perguntou: tem outro jeito?
Deus ficou em silêncio. Aí Jesus fala, né? Olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. É isso que agrada o coração de Deus. É fazermos conforme a vontade de Deus, não conforme a minha vontade, não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Que o nosso ministério ele possa estar fundamentado sobre isso, a vontade de Deus, não a minha, não o que você acha certo, não o que você acha errado, não as suas convicções, os anos que você tem de igreja, mas sim a vontade de Deus. Estou lendo isso aqui para mostrar o modelo de Jesus. Ele fala aqui assim, né? Tendo ele oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou seja, Deus o poderia livrar, se ele quisesse. Aí fala no versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amados, que esse possa ser o modelo para nossas vidas, a partir do dia de hoje. Sermos aperfeiçoados nas adversidades, nos problemas, nas atribulações, porque isso é que o Senhor quer para nós. Agora, para finalizar, já que nós estamos aqui falando aqui de um momento crucial que mudou a minha história, que mudou a sua história, que foi a redenção de Jesus, que foi o sacrifício de Jesus pela minha vida, nós vimos aqui que Jesus, se ele quisesse, né, que fala que o Pai o poderia livrar daquele cálice amargo. Você já pensou se Jesus tivesse falado, Pai, eu não vou, eu não consigo. Isso não teria problema nenhum. Mas onde estaríamos você e eu hoje? Aonde? A palavra de Deus fala que nós éramos material para o lago de fogo, ou seja, não serviríamos para mais nada a não ser queimar. Não serviríamos para mais nada. E olhe de onde Jesus nos tirou. Por causa disso, nós não podemos ficarmos apáticos, esfriar nosso coração. O meu desejo nesse programa aqui é que o meu coração e o seu coração possam arder de novo pelo primeiro amor, ou seja, pela presença de Deus, aquela presença que não exige nenhuma barganha, que não exige nenhuma troca. Nós temos visto hoje no Evangelho aí, no mundo afora, o Evangelho da troca, da barganha, que você reivindica, que você precisa. 7 campanhas para isso, 7 campanhas para aquilo, você precisa da sua bênção. Mas quantos estão fazendo 7 campanhas para você negar a você mesmo, ou para você cuidar de outra pessoa? Hoje no Evangelho, infelizmente, são coisas para nós, para nós, para nós. E isso não é o que o Senhor realmente quer para nós. O que aconteceu na cruz. Jesus ali na cruz, ele falou 7 frases, numa ordem cronológica, nós vamos ler o que aconteceu na cruz de Cristo. A primeira está em Lucas 23, 33, 34. Jesus fala o seguinte, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como malfeitores, um à direita, um à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe, amados, ali na cruz as pessoas zombavam de Cristo, zombavam de Jesus, blasfemavam, e todo o pecado da humanidade, todo o pecado ele tem que ser pago. Ele tem que ser pago, é uma dívida. E a única forma de pagar isso foi com a cruz de Cristo. Toda vez que Jesus falava assim com as pessoas, os seus pecados estão perdoados, ele estava colocando esses pecados na conta corrente que ele ia pagar. Então o meu pecado, o seu pecado, da humanidade inteira, está nessa conta corrente que Jesus ia pagar. Por isso que nós não podemos tomar o sangue de Jesus como um detergente. Eu me sujo, eu me lavo no detergente. Nós precisamos ver o valor inestimado que tem o sangue do Senhor. O valor que o sangue do Senhor tem para nós. Esse é o valor do sangue. Agora, Lucas 23, 43. Outra frase de Jesus aqui. Jesus fala assim, e Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, amados, a cruz de Cristo nos achega a Ele. Hoje, graças à cruz do Senhor, graças ao sacrifício dele, nós podemos estar com Ele. Graças ao Senhor, nós temos essa oportunidade de estarmos juntos dele. Isso é por causa do valor da cruz de Cristo. A terceira frase está no Evangelho de João 19, no versículo 26 e 27. É o seguinte, vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, aí teu filho.
Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desde essa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Hoje, nós temos uma família que é a igreja de Deus. Só através da cruz de Cristo que nós garantimos essa família. Por isso, irmãos, valorize a igreja. Eu não digo um templo, uma instituição, mas valorize os irmãos. Valorize aqueles que estão com você. Toda vez que você vê um irmão, disser irmão, não diga de forma negligente. Custou muito caro eu poder dizer para um irmão, chamá-lo de irmão. Custou o sangue de Jesus. Esse foi o preço. A próxima frase está em Mateus 27, 46. Vou ler rápido por causa do tempo. Mateus 27, 46. Jesus disse assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Você sabia que este momento aqui desse versículo foi o momento de maior sofrimento do Senhor? Não foram os pregos da cruz, não foram os açoites, a dor que ele sentiu. Claro que isso foi um sofrimento, mas o maior momento de sofrimento do Senhor foi esse. Sabe que desde a história inteira do Deus Triuno, desde a eternidade passada até hoje, o Pai e o Filho sempre tiveram comunhão. Nunca, jamais, essa comunhão tinha sido cortada. Sempre estiveram. Mas por causa do meu pecado e do seu pecado, aqui na hora nona, Deus começa a julgar Jesus. Jesus não somente pagou pelos nossos pecados. Vamos supor que você tem um amigo que está preso na cadeia, um malfeitor, aí você vai lá, não, eu pago a fiança dele aqui. Não foi só isso que Jesus fez. Além de pagar, ele assumiu o lugar. O meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus. Ele se fez pecado. E Deus, ele não pode tolerar pecado. Então Jesus, ele se fez pecador. E o maior sofrimento de Jesus foi ele perder a presença de Deus. Deus abandonou o Filho por minha causa e por sua causa. Senhor Jesus. Então agora vamos ver o último versículo aqui, que está em Lucas 23, 46, que diz o seguinte: então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Graças ao Senhor pela cruz de Cristo. O Senhor cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. E agora a comunhão do Pai com o Filho de novo está estabelecida. E não só a comunhão do Pai com o Filho, mas também a nossa comunhão com Deus através do Filho de Deus, Jesus. Que através dessas palavras nós possamos perceber quão perigoso é o nosso orgulho, quão perigoso é o ego, e quanto isso nos afasta de Deus e nos leva a esquecer aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor sofreu, morreu por nós, pagou um alto preço, e nós não podemos nos permitir estar nessa situação de apatia espiritual ou talvez de orgulho. Eu espero, amados, que essa palavra tenha tocado seu coração, que você tenha recebido essa palavra, que ela possa gerar frutos no teu coração. Nós aqui não temos nenhuma pretensão particular de querer refutar nada que você está fazendo, mas sim mostrar para você quão perigoso é nós afastarmos nosso coração de Deus. Espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e até logo. Olá, meu amigo, minha amiga, nossos amados telespectadores. Nesse mês de maio, dias 21 e 28, nós estaremos com uma palavra especial dentro do livro de Apocalipse, dentro dos dias finais que nós estamos vivendo nessa era. Nós contamos com a sua presença. Esteja aqui conosco no Espaço Café com Deus, sábados, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui para essa grande festa. Venha participar conosco, venha participar do trono da graça, do trono da justiça eterna de Deus e do trono de vida e alegria e abundância e cura para todos os povos. Venha receber a sua bênção também. Contamos com você.